Vamos lá, turminha de sétimo ano, a gente vai estar fazendo a correção agora das questões 1, 2 e 3 da página 123 da atividade que eu passei para vocês, tá bom? Referente a algumas áreas. Então vamos lá, começando pela questão número 1. Questão número 1 pede para vocês calcularem a área do trapézio conforme as medidas indicadas. Se vocês olharem, olha só, para o desenho no livro de vocês, vocês vão ver que o trapézio ele tem dois lados que são paralelos, que a gente chama de base maior e base menor, tá bom? E aqui a gente tem uma altura, a altura é a distância da base maior para a base menor, que nesse caso está medindo 4,5 cm. A base maior 6 centímetros e a base menor 3 centímetros. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa fazer, olha só. Vamos colocar aqui questão número 1. A área de um trapézio é base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Tudo bem, gente? Então, olha só. Como que a gente vai fazer a área do trapézio? A base maior, ela mede 6. A base menor mede 3 centímetros. Divide isso por 2, multiplica pela altura, que é 4,5 centímetros. 6 mais 3 dá 9, dividido por 2 vezes 4,5. Olha só, 9 dividido por 2 é 4,5. 4,5 vezes 4,5, olha só, dá um resultado de 20,25 centímetros. Lembrando que é área, a medida é dado em expoente quadrado, tá bom? Vocês precisam lembrar como fazer uma multiplicação com vírgulas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida ainda em como fazer essa multiplicação com número decimal, perguntem para mim, tá bom? Lá pelo aplicativo do Google Classroom, ou então peça para o pai ou para a mãe adicionar o meu WhatsApp, que está lá no mural da sala virtual, tá bom? E peça para eu explicar para vocês direitinho como que funciona essa multiplicação com número decimal. Tudo bem? Se tiver dúvida também a respeito da correção desse exercício, vocês entram em contato comigo lá pelo aplicativo também, ou pelo WhatsApp, tá bom? Do pai ou da mãe de vocês. Então vamos lá. Anotem isso daqui, tá? Anotem a correção no caderno de vocês, para que quando vocês precisarem fazer uma revisão, dar uma revisada, vocês terem a resposta correta. A maioria de vocês acertou perfeitamente a resposta, fez todo o passo a passo da conta, tá bom? Parabéns para quem conseguiu, tá? Vamos para a questão número 2. Olha a questão número 2. Calcule a área de um losango em que a medida da diagonal maior é 10 centímetros e da menor é 6 centímetros. Então, olha só, diagonal maior, ele deu o valor de 10 centímetros e a diagonal menor, ele deu o valor de 6 centímetros. Tá bom, gente? Vamos lá lembrar. O losango, ele é uma figura assim, ó. Ele é um quadrilátero, tá, gente? Ele é um polígono com 4 lados. Ele tem uma diagonal que vai desse vértice até esse vértice aqui, ó, que é a nossa diagonal maior. E uma outra diagonal que vai desse vértice até esse vértice aqui, ó, que a gente chama de diagonal menor. Parece o desenho de uma pipa, né? E essas diagonais, elas são perpendiculares uma à outra. É importante a gente observar isso.
A diagonal maior a gente coloca a letra D maiúscula, a diagonal menor a gente coloca a letra D minúscula. E o cálculo da área dele é muito fácil, tá? Como eu expliquei para vocês na videoaula passada, é simplesmente você multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir o resultado por 2. Então, olha só, diagonal maior 10, diagonal menor 6, dividido por 2. 10 vezes 6 dá 60, que dividido por 2 dá, olha só, vou colocar bem aqui, ó, 30. 30 é o que, gente? Olha só, a gente está multiplicando diagonal maior por diagonal menor. A gente está multiplicando centímetro por centímetro, que dá centímetro quadrado. Lembrem-se sempre que é muito importante a gente colocar a unidade de medida, tá bom? Do que a gente está analisando, do que a gente está estudando. E a área, toda a unidade de medida de área, ela tem um expoentezinho quadrado aqui, centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado e por aí vai, tá bom, gente? Por quê? Porque o produto é a multiplicação de duas dimensões, tá? E essas dimensões, elas são centímetro, centímetro, metro, metro, milímetro, milímetro. Se tiver centímetro e metro, vocês precisam igualar as unidades de medida primeiro, tá bom? Ou vocês, por exemplo, se tiver centímetro e metro, você transforma o centímetro em metro para poder ficar metro e metro. Ou você transforma um metro em centímetro para ficar centímetro e centímetro. Nesse caso aqui, ó, centímetro, centímetro, sem problema algum. Tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão número 3. Tá bom? Questão número 3, deixa eu pegar ela aqui. Calcule a área de um trapézio em que os lados paralelos medem 4 e 10 centímetros, 4 e 10 centímetros, e a altura mede 5. A altura a gente sabe que é H. Tá bom? Então, olha só uma coisa interessante que ele falou para a gente, os lados paralelos de um trapézio. Como é representado, como é desenhado um trapézio? Um trapézio, ele é dessa forma aqui, ó, ele é representado dessa forma, desenhado dessa forma. Você tem dois lados paralelos, tá? Dois lados paralelos que são a base maior e a base menor do trapézio. E a gente tem outros dois lados aqui, ó, que juntam, né, que unem essa base maior e essa base menor, tá? Então, isso daqui é um trapézio. Ele também é um quadrilátero, assim como losango, assim como quadrado e assim como retângulo, etc, tá? Mas o trapézio, ele tem dois lados paralelos, tá? De tamanhos diferentes. A gente chama um de base maior e um de base menor. E a gente tem esses lados. Essa altura não é a medida dos lados. A altura é a distância entre uma base e outra. Então, é essa distância aqui, ó, que é a nossa altura, tá bom? E a fórmula, gente? A fórmula a gente viu na questão anterior, tá? A área é base maior mais base menor. E essa soma a gente divide por 2 e multiplica o resultado pela altura. Então, olha só. Base maior e base menor. 10 mais 4. Dividido por 2. Vezes a altura, que é 5. Tá bom? Então, olha só. Base maior mais base menor. 10 mais 4, 14. Sobre 2 vezes 5. Tá bom? 14 sobre 2 dá 7. E 7 vezes 5 dá 35. Então, essa área ela é 35. Novamente, a gente está trabalhando com centímetros
e o assunto tratado é sobre área. Então, a gente não pode esquecer de colocar a unidade centímetro quadrado aqui, tá bom? Porque olha só, a gente tem a multiplicação entre dois termos. Esse termo tratado em centímetro e esse termo também tratado em centímetro. Quando a gente multiplica centímetro por centímetro, a gente tem centímetro quadrado, tá bom? Novamente, eu gosto de relembrar isso, frisar na cabeça de vocês que a área, toda a unidade de medida de área, tem o seu expoente quadrado, tá bom? Olha só, todas as medidas dadas em centímetro, perfeito. Se uma dessas medidas fosse dado em uma unidade de medida diferente, a gente precisaria fazer uma transformação, tá bom? Por exemplo, se aqui fosse 4 centímetros, aqui 5 centímetros e aqui 1 metro, olha só. Se aqui fosse 1 metro ao invés de 10 centímetros, como aqui a gente tem centímetro e centímetro, a gente precisaria transformar esse metro em centímetro. 1 metro, gente, tem quantos centímetros? 100, tá? Olha só, 100 centímetros. Então, ao invés de a gente usar esse, a gente usaria esse de baixo, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Qualquer dúvida, galerinha, me procura lá pelo Google Classroom ou, novamente, pede para o pai ou para a mãe de vocês adicionarem o meu número de WhatsApp. Manda sua dúvida por lá, porque eu posso estar gravando áudio, às vezes gravando algum videozinho, alguma coisa bem dinâmica para a gente estar trabalhando de uma forma mais direta, tá bom? O importante é não fiquem com dúvidas. Então, até a próxima.